Olá, nono. Bem-vindo a mais uma aula de desenho geométrico, ok? Agora nós vamos dar continuidade à nossa apostila e entramos no módulo 2, certo? Cujo título é Mais um lugar geométrico, o LG5. A gente já tinha visto 5, né? O 1, o 2, o 3, o 4A e o 4B. Agora nós vamos ver o LG5. E o título que ele nos coloca é: um ponto pode enxergar? Sim, um ponto pode enxergar. Por exemplo, a gente tem esse ponto nessa certa altura, certo? E ele consegue enxergar o ponto BC, né? Essa reta aqui, definida pelo ponto BC, através de um certo ângulo alfa. Vocês concordam que se esse ponto C estivesse mais longe, este ângulo alfa seria maior? E se ele estivesse mais curto, esse ângulo alfa seria menor? Certo? Se a gente traçasse esse ângulo alfa aqui, ó, ele seria menor, só que também o segmento seria menor. É basicamente isso. Na página seguinte, da apostila de vocês, na página 36, tem um experimento muito legal para vocês fazerem. Recomendo para vocês fazerem, fazer com os pais, com os irmãos, com os amigos de vocês aí em casa, para vocês poderem ver. É bem interessante fazer esse campo de visão e ver como que ele varia de pessoa para pessoa, certo? Cada um tem um campo de visão diferente. Uns conseguem enxergar mais a visão periférica, outros não. Então façam essa atividade aqui, certo? E até mais uma coisa para a gente passar essa quarentena. E agora a gente entra aqui numa atividade do dia que é ângulo capaz de alfa. Arco capaz de alfa, certo? É meio complicada essa frase mesmo, arco capaz de alfa, mas é basicamente o que a gente já viu. Ó, a gente tem um certo ponto, um ponto A, e ele está enxergando o segmento BC através de um ângulo alfa, certo? Se esse segmento fosse menor, como a gente já viu, esse ângulo alfa seria menor. Mas a pergunta é, este ponto, e se ele fosse para cá? Para este outro ponto aqui, né? Qual seria, vou traçar aqui para vocês, o arco, né, o ângulo, para ele poder também enxergar o ponto B e o ponto C. Qual seria o valor deste ângulo aqui? Certo? Bom, seria alfa. E se ele viesse para cá, para este outro ponto, qual seria o valor do arco para ele enxergar B e C? Certo? Qual seria o valor deste ângulo? Alfa. Então é isso que significa arco capaz de alfa. Quer dizer que para qualquer lugar dentro dessa semicircunferência em vermelho aqui, um ponto sempre vai enxergar os pontos B e C, certo? Esse segmento de reta sobre o ângulo alfa. É o que está aqui embaixo. Ó. Independente do lugar onde a gente coloque o ponto, ele sempre vai enxergar os pontos B e C sobre um certo ângulo alfa, ok? É isso. Bom, agora a gente tem algumas situações onde este ângulo alfa pode ser menor que 90, 90 e maior que 90. Tudo bem? Para a aula de hoje, a gente vai se ater apenas para ângulos menores que 90. Porque nas próximas aulas a gente verifica com mais detalhe cada um dos outros. Tudo bem? Bom, aqui tem o passo a passo que a apostila ensina, né? Vai explicando um por um até chegar nas conclusões. Eu não vou seguir a apostila aqui, eu já vou trazer direto uma explicação prática, certo? Aqui na nossa folhinha, para a gente poder ver. Então, ó, eu já desenhei aqui um segmento AB e desenhei aqui um certo ângulo alfa. Ok? Bom, o primeiro passo, vou deixar bem claro como está lá na apostila e vou trazer para cá. É colocar esse ângulo alfa aqui, sobre o segmento AB, só aqui para baixo. Então a gente poderia simplesmente recortar e transladar ele para cá. Ok. Ano passado, no 8º ano, vocês aprenderam como transpor um ângulo. Mas para aquelas pessoas que não eram da escola, eu vou ensinar o passo a passo aqui. Então, ok, quem quiser pode pular uns pedacinhos se já souber. A primeira coisa que a gente vai fazer, não vou explicar em detalhes toda a ciência por trás, apenas os mecanismos, certo? As técnicas. É abrir o nosso compasso um tamanho qualquer. Vamos supor esse tamanho aqui, ó. Certo? Bem aleatório. Coloco a ponta seca bem aqui na extremidade da junção do ângulo, certo? E traço um semiarco. Criei dois novos pontos, certo? Eu acho que dá pra ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais forte.
Pronto, ficou mais forte, mas também ficou um pouco mais grosso. Com o compasso, ainda nesta abertura, eu coloco sobre o ponto A e traço novamente uma circunferência, ok? Agora, o passo seguinte que a gente tem que fazer é determinar a distância entre esses dois pontos que a gente fez aqui, ó. Como que eu posso determinar? Ou com uma régua ou com um compasso, tudo bem? Bom, coloco a ponta seca numa extremidade e a ponta molhada na outra, tem essa distância. Não mexo mais no meu compasso, certo? Venho cá, põe a ponta seca onde essa semicircunferência tocou, né, a reta AB, e faço aqui, ó, para ela se cruzar com a nossa semicircunferência que a gente criou. Vamos lá? É bem pequenininho e bem difícil. Pronto, criamos aqui o nosso ponto de intersecção. Se a gente agora traçar uma linha reta entre esse ponto e o ponto A, deixa eu ver aqui. Pronto. Pronto, acabamos de transladar esse ângulo alfa para cá. Esse ângulo que aparece aqui, ele também aparece assim. Essa é a técnica para transladar um ângulo, ok? Então, beleza, conseguimos transladar este ângulo para cá. A próxima etapa é criar uma reta perpendicular a essa reta que a gente criou aqui. Vamos chamar essa reta de M, certo? A gente precisa criar uma reta que é perpendicular. Bom, tem várias formas de se fazer, certo? Você pode botar a régua aqui e esquadrinhar, mas vamos continuar usando as técnicas de desenho geométrico. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou prolongar essa reta que eu criei aqui, ó. Pronto. E agora, como que a gente faz uma reta perpendicular a uma reta com um ponto pertencendo à reta? Bom, a gente já fez várias vezes, eu vou fazer rápido, certo? Ó, cria-se um ponto aqui, cria-se o mesmo ponto do outro lado, certo? Ponta seca no ponto novo, que cruza a reta, abre um pouquinho mais. Semicircunferência aqui, do mesmo tamanho. Coloca aqui, tracei, criei meu novo pontinho. Agora eu esquadrinho aqui certinho, passando pelo ponto. Chup! Pronto. Criei a minha reta U. Essa reta U, ela é perpendicular à reta M. Pô, mas quem que é essa reta M? Essa reta M nada mais é que o braço deste arco, tudo bem? O arco está aqui, agora o arco aparece aqui. Lembrando sempre que a gente está trabalhando com o ponto A e o ponto B, ok? Porém, agora a gente depara com o seguinte problema. Nossa figura está extremamente poluída, certo? Cheia de arcos e tudo mais. Então, eu vou começar a apagar um pouco para poder tornar ela um pouco mais bonitinha, certo? Então, vamos apagar o que não é mais necessário para ficar melhor. Pronto. Certo? A gente pode apagar aqui. A vantagem é que na prova vai estar tudo a caneta, né? Tudo impresso, então não tem problema apagar. Só não podemos apagar o que for importante. Beleza. Criamos essa reta aqui. O próximo passo é dividir essa semi-reta AB ao meio, certo? Então a gente vai medir aqui com uma régua. Deu 4, a metade de 4 é 2. Criei meu outro pontinho. Ok? Mas vamos lá. Supondo que a gente tivesse aqui uma medida não conhecida, não fácil de ser dividida. Como a gente faz a mediatriz? Novamente, usando os conhecimentos do 8º ano, vamos traçar a mediatriz. Para traçar a mediatriz, a gente tem que criar um losango. Para isso, a gente abre o nosso compasso até um pouco além da metade, né, que a gente considera que é a metade aqui, certo? Então, a gente traça uma semicircunferência em cima. Deixa eu ver se agora não vai escorregar. Uma semicircunferência embaixo. A mesma coisa em B, com a mesma abertura. Bem, vocês podem ver que minha mesa não é apropriada para fazer esse tipo de trabalho, mas é a única que eu tenho aqui em casa. Pronto. Então, passando por esses dois pontos aqui, eu tenho a minha mediatriz. Olha só que coincidência. Passou exatamente nos 2 centímetros que eu tinha visto, certo? Dividiu este lado igual a este. E agora?
Onde a mediatriz tocar a reta perpendicular aqui, a gente cria o nosso pontinho O, ok? E a partir deste ponto O, coloca a ponta seca nele, coloca numa das extremidades, a B, e agora a gente traça a nossa circunferência. Olha que interessante. Como a gente dividiu exatamente ao meio, essa nossa circunferência sai de A e vai até B. Isso quer dizer o quê? Este é o nosso arco capaz de alfa. É este arco que a gente criou aqui no final. Então, qualquer ponto que eu colocar, achar aqui, ele sempre vai enxergar B e A com o mesmo ângulo. Tudo bem? Ou seja, este ângulo aqui é o ângulo alfa que está aqui. Certo? Aqui é a mesma coisa, ó. B e A. Meu ângulo alfa. Aqui, a mesma coisa. Alfa. Então, olha para vocês verem. A gente aprendeu tudo aquilo que a gente aprendeu no 8º ano, mais o que a gente aprendeu até o momento, apenas para fazer construções geométricas cada vez mais complexas. Certo? A gente usou várias técnicas, que é transposição de ângulo, reta perpendicular, mediatriz, tudo isso para achar um único ponto. E esse ponto nos dá esse arco, para a gente conseguir traçar esse arco. Ok, pessoal? Eu sei que parece confuso, eu sei que parece difícil, mas na aula ao vivo de amanhã vai ficar muito mais claro. Ok? Qualquer dúvida, a gente está lá para esclarecer. Não fiquem com dúvida, assistam novamente e tentem entender ponto a ponto. Ok? Qualquer coisa estou à disposição. Obrigado e bons estudos!